Qual a primeira coisa que passa na sua cabeça quando se fala em abelhas? Seria o mel? Ou a lembrança de uma picada que você levou quando criança? Talvez o seu zumbido? Esses pensamentos são os mais comuns, mas o que a maioria das pessoas desconhece é que as abelhas cumprem um papel infinitamente relevante. 75% de tudo que nós consumimos como raça humana depende exclusivamente do trabalho de polinização por abelhas. E essa diversidade de espécies ela é extremamente importante no Brasil porque a nossa flora também é extremamente diversa. É muito comum assim, você leva e mostra uma espécie para alguém, a primeira pergunta que a pessoa faz é: ela produz muito mel? Nós somos robotizados, né? Mel e ferrão, tudo errado. Mel é maravilhoso, mas é sim um subproduto, né? O produto principal com certeza é polinização. Seu corpo é segmentado em 3 partes: cabeça, tórax e abdômen. 6 patas, 4 asas, 2 antenas e nem 2, nem 3, mas 5 olhos. Há quem ache que todas as abelhas são apenas bichinhos peludos com listras pretas e amarelas. Existem mais de 20.000 espécies de abelhas pelo mundo inteiro, de diferentes anatomias, famílias e raças. O Brasil, por exemplo, tem a maior diversidade de abelhas no planeta, com mais de 3.000 espécies espalhadas pelos 5 cantos do país. Antes mesmo das apis mellíferas, as abelhas europeias, chegarem em solo nacional, já havia uma espécie conhecida como melipolinas. Elas são abelhas sem ferrão, responsáveis pela meliponicultura, que é a produção de vários tipos de mel. Hoje, das aproximadamente 300 espécies de abelhas nativas que nós temos no Brasil, 5 já estão na lista vermelha do IBAMA como animais em risco de extinção. Mais que 95% da população brasileira não conhece as abelhas sociais brasileiras. Essas abelhas que têm o seu ferrão atrofiado, que são incapazes de nos inocular qualquer tipo de substância, elas não nos ferroam, né? Que são são assustadoramente eficientes na polinização de nossas plantas nativas. Sem elas, as nossas plantas nativas não existiriam. Portanto, se vocês gostam de tomate, de pimenta, de berinjela, de jiló, agradeçam as abelhas nativas do Brasil. Em geral, as abelhas são os únicos insetos que produzem um alimento consumido pelo homem. As abelhas vivem em colmeias, que podem ser naturais ou artificiais. Em seu interior é usada cera para construir os favos, onde armazenam o mel e o pólen para a alimentação. As colônias são formadas pelas abelhas rainhas, que é a mãe de todas as outras abelhas da colmeia, pelos zangões, que só servem para fertilizar as abelhas rainhas e logo depois morrem, e pelas operárias, que representam a maior parte da colônia e têm a função de proteger a colmeia, cuidar das larvas e, principalmente, coletar e transportar o pólen, a chamada polinização. Mas como ocorre a polinização e por que é tão importante? As flores são divididas em 6 partes: pétala, estigma, antera, estame, ovário e nectário. O estame produz o grão de pólen dentro da antera. Quando a antera amadurece, ela libera esses grãos. Com a ajuda dos agentes polinizadores, esses grãos entram no estigma, vão até o ovário e o fecundam. Depois da fecundação, a flor sofre algumas modificações, transformando suas partes em frutos e sementes. Esse encontro entre o pólen e o ovário é chamado de polinização e pode ser realizado pelos pássaros, borboletas, pela água e pelo vento. Mas as abelhas são as mais eficientes devido à sua rapidez e organização. 70% de todas as culturas agrícolas dependem dos polinizadores, e 1/3 dos alimentos que chegam à sua mesa, como a maçã, a berinjela, a laranja, a soja, o tomate, entre outros, só estão lá por causa delas. Então, basicamente, se você gosta de comer, você gosta das abelhas. E se você gosta mesmo das abelhas, deveria se preocupar, pois elas estão sumindo. Então, basicamente, se você gosta de comer, você gosta das abelhas. E se você gosta mesmo das abelhas, deveria se preocupar, pois elas estão sumindo. A relação do homem com a abelha é de longa data. O homem coleta mel há anos, especificamente há 8.000 anos. Mas a apicultura em si só começou a ser praticada quando os europeus introduziram a apis mellifera. Desde o século XIX, os apicultores têm relatado um desaparecimento ocasional.
Na década de 1970, começou a se observar um declínio dramático de abelhas nos Estados Unidos. Era um declínio nítido, mas menos acentuado. Em 2006, a situação se agravou. Estudos mostram que 30 a 70% das abelhas na América do Norte tinham sumido. No Reino Unido, as perdas chegaram a 90%. Esse caso ficou conhecido como distúrbio do colapso das colônias. A cena do crime típica desse caso quase não tem abelhas adultas na colmeia, talvez a abelha rainha e poucos sobreviventes. Normalmente, ainda está cheia de comida à disposição e muitas larvas que não eclodiram. Não há rastro de abelhas nem vivas nem mortas por perto. Ou seja, elas não estão morrendo, e sim sumindo. Há fatores que influenciam a morte das colônias, como a presença dos parasitas nosema e varroa, o uso incontrolado dos pesticidas e as ações antrópicas, como queimadas e urbanização, que destroem os habitats naturais. Esses fatores colocaram 7 espécies em extinção e fez decair a população de abelhas de 2012 e 2013. Mas nada disso explica o mistério que é as abelhas abandonarem suas colmeias. Algumas substâncias, que compõem alguns tipos de agrotóxicos, faziam as sinapses cerebrais das abelhas não se realizarem. Então a abelha saía de casa e esquecia onde morava, e se perdia no caminho e não voltava para casa. Ou seja, Alzheimer em abelha. Então, esse é o grande problema que começou lá com o colapso, Só que nós sabemos hoje, no Brasil principalmente, que o que mais faz diminuir a população de abelhas nativas do Brasil são alguns pontos que, em conjunto, têm um potencial enorme de exterminar espécies. A primeira dela, obviamente, é o desmatamento. Então, nós temos que desmatar para poder morar, para poder plantar, para poder criar. Segundo processo, são monoculturas, que você planta a mesma planta por quilômetros e quilômetros e quilômetros, E a analogia que eu faço é, imagine você trancada num apartamento comendo miojo todo dia. Só tem miojo para comer. Então, com o tempo, você também vai enfraquecendo, vai enfraquecendo, vai enfraquecendo. E essas monoculturas precisam de agrotóxico, de veneno para poder produzir, para poder matar praga. Praga não existe. Se tem uma praga no planeta Terra, a praga se chama humano. O que existe são insetos que têm a sua população explodida. Por quê? Porque não existe o inimigo natural. Então a gente joga veneno para matar aquela praguinha, e aquele veneno mata só aquela praguinha? Mata tudo. Mas o que aconteceria se elas sumissem por completo? Ficaríamos sem mel? Sim, só que mais do que isso. O mundo entraria em um efeito cascata. Sem abelhas, grande parte dos vegetais deixará de existir, já que são responsáveis pela polinização de 90% da população vegetal. Sem vegetais, a alimentação dos animais herbívoros, como a vaca, ficará escassa, gerando um efeito dominó na nossa cadeia alimentar. Os herbívoros morrem e os carnívoros ficam sem alimento. Sem vegetais e carne, cresce a lei da oferta e da demanda. Os preços dos alimentos vão lá para o alto, assim como os valores de artigos de origem animal e vegetal, como o couro e o etanol. Pronto! Está formada uma crise econômica. Agora, com poucos alimentos restantes, a população mundial pode iniciar conflitos e até guerras. A agropecuária entra em crise, as pessoas ficam desempregadas, a produtividade decai, a população fica insatisfeita. Fome, doenças, morte. Qual é o animal mais importante do mundo? Então eu já ouvi lá o meu gato, o meu cachorro, o meu cavalo, Mas na minha opinião, Gerson Pinheiro, o animal mais importante do mundo é a abelha. Sem abelha, o nosso modo de vida deixa de existir. Simples assim. Mas calma, ainda tem como ajudar a evitar tudo isso. A realidade das abelhas não está tão distante de você. Plantar flores em pequenos vasos e colocar em uma janela atrai abelhas e as ajudam na polinização. Caso você tenha um jardim, frutos são sempre bem-vindos. Quem sabe você pode ter sua própria colmeia. Construir um hotel para abelhas não é tão difícil. Mais fácil ainda é contribuir para causas e petições na internet. Existem inúmeras organizações ativistas precisando de apoio para campanhas de instituição de leis que reduzam o uso de agrotóxicos. Aprender a distinguir abelhas de vespas também é útil. As abelhas não querem te atacar, pois se fizerem isso, morrem. Já as vespas te atacam sem motivo mesmo. Quer mais simples?
Coloque um prato de água na sua janela. As abelhas são trabalhadoras, também sentem sede. Esse olhar de meio ambiente, de preservar o meio ambiente, que nós temos que recuperar, temos que voltar a ter. Nós nunca estaremos acima do meio ambiente. Nós precisamos dele para sobreviver. São de grandes a pequenas ações que previnem que ocorra o que um dia Albert Einstein disse: se as abelhas desaparecerem da face da Terra, a humanidade terá apenas mais 4 anos de existência. Sem abelhas, não há polinização. Não há reprodução da flora. Sem flora, não há animais. Sem animais, não haverá raça humana.